A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje eu quero realmente meditar uma palavra junto com você, falar realmente das maravilhas do nosso Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que ele disse assim que eu vim para que todos aqueles que crerem em mim sejam salvos. Quem não crê, ele já fala bem claro que aqueles que não crê está condenado, né? Então, falar de um Jesus que nós cremos, que nós somos salvos nele, sim. E lembrando uma passagem, Marcos 9,14, aonde um senhor ele chega ali aos pés de Jesus, quando Jesus descia do monte. E quando descia do monte de Jesus, aquele homem ele chega aos pés de Jesus com o seu filho. Ali estava atormentado numa situação que a Bíblia diz que ele escumava pela boca, ele estava lunático, estava numa situação difícil. E aquele homem disse assim: Senhor, eu trouxe aos seus discípulos e eles não conseguiram tirar esse mal. Jesus ali chamando aquele homem para perto dele, aquele filho ali ele se manifesta ali numa situação violenta mesmo. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquilo, ele repreende, o mal acaba, e aquele homem faz uma pergunta para Jesus. Eu trouxe aos seus discípulos e nada eles fizeram. E ele disse assim: até quando estarei convosco, geração incrédula? Até quando? Jesus estava se referindo a uma geração que parece que a palavra, o poder de Deus entrava no ouvido e saía no outro. Jesus estava referindo uma palavra que não estava entrando no coração daqueles discípulos. E Jesus disse para aqueles discípulos: olha, tem demônio que somente com jejum, oração, que consegue ser expulso. Mas passando isso para nós, aquele homem, ele relata para Jesus Cristo, muitas vezes ele quer cair no fogo, na água. O demônio quer tirar a própria vida dele. Jesus, ele mostrando isso para nós, e hoje nós pegamos junto. Irmãos, aonde nós precisamos realmente ter uma confiança baseada mesmo, é no Senhor Jesus. Por quê? O inimigo, o mal, o sofrimento está por aí chegando. Está destruindo o povo, a multidão, e a geração está continuando meio incrédula, não conhecendo a Jesus, não conhecendo a esse Jesus maravilhoso. Já pensou o seu discípulo junto com Jesus, andando com Jesus, firme com Jesus Cristo, mas não conseguiram expulsar o mal daquele jovem que estava num sofrimento, numa situação tão difícil, uma situação horrível. Ao nosso meio, hoje nós encontramos com isso. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas não entendem. E na realidade o povo está sofrendo por falta de acreditar num Deus maravilhoso. Esses dias eu tenho falado e de novo pisando nisso,
falando mais vezes sobre isso. Os discípulos, em outra história, contam a história que realmente os discípulos, um dia Jesus estava ali para sair daqui dessa terra, ir para o reino eterno, passar para a ressurreição, passar para uma vida eterna. E ele fala para os seus discípulos, dizendo assim: olha, eu estou indo para o meu Pai. A Bíblia diz que ali Filipe a levanta e diz assim: ó, nós não conhecemos o teu Pai. E quando Filipe fala isso, ele diz: ó, se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. Mas eu digo para vocês, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje nós estamos nessa luta aí, vendo isso aí, muitas pessoas não estão conhecendo Jesus, não conhecem o poder de Jesus. E eu, como pastor, preocupado com isso. Irmãos, vamos conhecer a Jesus, conhecer a Bíblia, porque o Senhor Jesus, através da nação humana, ele deixou o manual espiritual, a palavra, a Bíblia, para nós estar meditando, nós estar conhecendo esse Jesus, nós estar firme com esse Jesus, para nós conseguir ir em frente à nossa vida, nós conseguir a salvação, porque já pensou nós viver tanto tempo aqui nessa terra, viver muitos anos aqui e por acaso nós partir sem Jesus, nós não ter certeza da salvação? Seria muito descuido de nós. Nós temos, o Senhor Jesus nos deixou um livre-arbítrio para onde nós escolher, e nós queremos escolher a salvação para nós. Nós quer esse Jesus para nós queremos buscar esse Jesus. E eu, como pastor, passo essa preocupação para você buscar a Jesus. Talvez você está pensando assim: pastor, qual o interesse que você tem de eu aceitar esse Jesus? Qual o interesse que eu tenho? Eu brinco com você, na realidade, eu passo para você assim: o interesse que eu tenho é aquele que Jesus mandou, aquele que Jesus disse: olha, ide e fazei discípulo, ide e anunciai, ide e pregai toda criatura. Foi o que Jesus mandou. Mas é isso que eu quero cumprir, a ordem que Jesus deu. Se não fosse, falar a verdade, eu conseguindo a minha salvação estaria muito bem. Mas para mim conseguir a minha salvação, eu tinha que cumprir os mandamentos que o Senhor nos ensinou, nos mandou. Como ele ensinou, ele disse: vade, ide, pregai, anunciai o Evangelho. Até mesmo ele falou uma vez, ele disse assim, em Marcos 16, 15 em diante, ele diz que ide e curai os enfermos, colocai as mãos dos enfermos, expulsai os demônios, falar novas línguas. Quer dizer, ide em frente, segui a Jesus. É o meu interesse. Eu quero seguir esse Jesus Cristo. Se não fosse isso, eu não estaria preocupado com a sua salvação. Não estaria preocupado com a sua salvação, porque cada um faz o que quer, o que faz, o que pensa, o que há. Mas o Senhor me deu uma ordem para mim, e não só para mim, para você também. Ele deu uma ordem para nós assim: olha, eu ensino a vocês, ide e fazei discípulos, pregai o Evangelho a toda criatura, mostrai. Então é uma ordem que Jesus me deu e deu para cada um de nós. Então eu quero cumprir essa ordem juntamente com vocês, apesar que nesses momentos está muito difícil, nessa pandemia, nessa luta,
nós vemos até decretos, algumas coisas criando, mas é somente a palavra do Senhor nos cumprindo. Não posso falar mais nada sobre isso. É a própria palavra do Senhor nos cumprindo, que no fim dos tempos vai se criar essas coisas. Até mesmo esses dias eu comentando e passando isso para vocês hoje, o próprio Jesus Cristo disse, olha, eu vou abreviar os meus dias, porque se não abreviar os dias, eu não encontrarei fé na terra. Quer dizer, a nação humana, o ser humano está complicado, não está crendo mais em Jesus. Está distante de Jesus. Mas nós não podemos estar distante de Jesus. Por quê? O que eu entendo disso? Você, humano, ser humano aqui, você quer morar numa casa com alguém, com um parente, um irmão ou sua esposa, com alguém. Você quer morar com quem em comparação? Com certeza é com quem te agrada. É com quem te agrada. Você não vai querer morar com alguém que não te agrada, não gosta de você, você não gosta daquela pessoa. Não tem como. É lógico que não tem como. Então, você gosta de estar perto de quem te agrada. Você gosta de estar perto de quem te mostra um agrado. Tem algum sentido. Você gosta daquela pessoa. Aí hoje, eu lembrando da vinda do Senhor e passando isso para nós hoje. A Bíblia nos ensina, em João 14, que o Senhor vem outra vez buscar a igreja, buscar os escolhidos. Quem o Senhor vai nos buscar? Aqueles que agradam o Senhor. Ou você acha que Jesus vai buscar a quem ele não agrada? Não, vai buscar quem agrada a ele. Quem é filho, quem é servo, quem mostra o amor para Cristo. Então, nós precisamos agradar a Deus. Eu estou nessa terra junto com você e o meu sonho é agradar a Deus mais e mais. Porque eu tenho certeza que se eu não agradar a Deus, eu não vou conseguir o reino do céu. É por isso que eu quero mostrar isso para vocês. Por acaso, se tirasse a presença de Jesus na minha vida, quando tirasse, eu não ia pregar o evangelho mais, eu não ia falar de Jesus mais. Por quê? Eu não estaria mais agradando a Deus. E o meu agrado não tem sentido para Deus. O ser humano é falho, cheio de erros, cheio de fraqueza. Então eu estou mostrando hoje para nós. Nós, eu e você, nós precisamos agradar a Cristo. Nós precisamos dar o melhor a Cristo. Nós precisamos servir a Cristo. E para nós agradar a Cristo, nós temos que dar o melhor. O povo está sofrendo igual esse menino lunático, esse jovem. Muitas vezes caía no fogo, na água, rugia os dentes, o demônio sacrificando, tirando mesmo. E hoje? Hoje acontece isso e muito mais pior. Muitas pessoas estão aí sofrendo a enfermidade, as lutas, a escravidão. Como escravidão, pastor? Você está fazendo a pergunta. Tem gente que depende da bebida, depende das drogas, está escravo do inimigo. Irmãos, tanta escravidão hoje, pessoas escravas dos próprios desejos, dizendo assim, eu não consigo servir a Cristo porque eu sinto vontade de fazer isso, aquilo. Pessoas escravas dos próprios desejos. É difícil isso. E hoje eu passando isso para nós,
Irmãos, nós precisamos agradar a Deus. Nós não temos outro meio. Nós não temos, Jesus disse que só o caminho é Ele. Então, o nosso caminho é Jesus Cristo. Nós vamos agradar a Jesus, nós vamos dar o melhor a Jesus. E hoje, parando já essa mensagem juntamente com você, eu quero que você realmente dê o melhor ao Senhor. Aquilo que a Bíblia nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos amar esse Deus, nós vamos dar o melhor ao nosso Deus, nós vamos crer nesse Deus tão maravilhoso e nós vamos realmente seguir a nossa fé. Juntamente com você, eu quero que você curva a sua cabeça aí e vamos orar. Senhor, nosso Cristo, nosso Salvador, muito obrigado, Jesus, por as bênçãos até aqui que o Senhor tem nos dado, por os milagres na minha vida, na vida do teu povo. Muito obrigado por este momento e assim nós oramos e pedimos a bênção do Senhor. Amém? Fica na paz em nome do Senhor Jesus. Amém.